OBMAP nível 1 2011. Questão 1. Uma formiguinha andou sobre a borda de uma régua da marca de 6 centímetros até a marca de 20 centímetros. Ela parou para descansar na metade do caminho. Em que marca ela parou? Vamos lá, primeira coisa. Vou tentar desenhar a régua aqui, tá? Vou desenhar os números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não tenho preguiça. 17, 18, 19, 20. Não sei fazer do jeito mais rápido. Dá tempo de fazer do jeito mais lento? Dá. Volta depois no final da prova e faz do jeito mais lento. Vamos lá. Do 6 até o 20. Pergunta. Qual é a distância do 6 até o 20? A gente vai começar a contar a partir do 6. Então é como se agora o 6 fosse o nosso novo zero, certo? A gente vai contar a distância que um ponto está do 6. Qual é a distância que o 6 está do próprio 6? 0. Qual é a distância que o 7 está do 6? 1. Qual é a distância que o 8 está do 6? 6, 6, 7, 8. Então, 6, 7, 8. 2. Distância é 2. Vocês perceberam um padrão aqui? Vamos fazer do 9. Qual é a distância que o 9 está do 6? 6, 7, 8, 9. 3. Perceberam que essa distância que está em amarelo é o número menos 6? Sempre. Ó, a distância do 9 até o 6 é 3. Ela é 9 menos 6. A distância do 8 até o 6 deu 2. É 8 menos 6. A distância do 7 até o 6 deu 1, que é 7 menos 6. Entenderam o padrão? Então, qual que é a distância de qualquer número que eu pegar? Aqui, ó, peguei um número qualquer lá no meio. Até o 6, qual que é a distância? É o número menos 6. Então, aqui a nossa distância, por exemplo, do 15 até o 6 vai ser 15 menos 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá 9. Perceberam que eu não tenho preguiça de contar no dedo. Não tenho vergonha e não tenho preguiça de fazer o que vocês precisam para entender a lógica e para chegar na resposta. Beleza? A gente tem que perder o medo de usar as ferramentas que a gente consegue. Vamos agora então ver qual que é o 20. A gente precisa saber a distância até o 20, né? Para saber onde é a metade do caminho. Esse é um dos jeitos de fazer o exercício, né? Qual que é a distância do 6 até o 20? É 20 menos 6. Quanto é 20 menos 6? É 14. Então a distância é 14. A formiga parou para descansar na metade do caminho. Em que marca ela parou? Então, a gente sabe que a distância foi 14. Qual é a metade da distância? É 7. É 14 dividido por 2. Então, a gente pode pegar o caminho, a distância. Eu vou fazer uma outra régua aqui mais curta. Aqui é o 6 e aqui é o 20. Basicamente, o exercício perguntou o que? Ele falou, a formiga caminhou do 6 até o 20. Só que ela parou para descansar na metade. Em que marca ela parou, certo? A gente já sabe de uma coisa. Essa distância inteira, a distância mede 14. E a distância, então, a metade da distância, a gente sabe que mede 7. Aí, olha só. Qual número está a 7 de distância do 6? A gente vai somar o 6 com 7. É o inverso do que a gente fez aqui. Lembra, ó, a gente pegou um número e perguntou qual é a distância desse número até o 6? A gente fez um número menos 6. Agora a gente tem o contrário, a gente tem a distância e quer saber o número. A gente falou um número está 7 de distância do 6. Que número é esse? A gente vai somar o 6 com esse 7 de distância. 6 mais 7 dá 13. Então, o número que está a 7 de distância
do 6 é o 13. Vamos testar aqui, vamos continuar nossa lista aqui da distância. O 6 está a 0 de distância do 6. O 7 está a 1 de distância do 6. O 8 está a 2, o 9 a 3. Eu vou continuar. Ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perceberam que aqui no 20, ó, a gente tinha calculado que a distância era 14 e é 14 mesmo? Agora a gente estava procurando o número que está a 7 de distância e a gente calculou que é o 13. Olha aqui na nossa lista. O número que está a 7 de distância do 6 é o 13. Perceberam? Então é isso. E a gente sabe que esse número está na metade entre 6 e 20. Vamos ver se a distância do 13 para o 6 é igual à distância do 13 para o 20, porque o número estar na metade dos dois significa que a distância dele é igual para os dois números da ponta, né? Então vamos apagar aqui e ver qual que é a distância do 13 para o 6. Vamos lá. Ó. Do 13 para o 13 a distância é 0. Do 13 para o 12 a distância é 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A distância do 13 para o 6 é 7. Agora vamos contar para o outro lado, para o 20. 13. A distância do 13 para ele mesmo é 0. Né? Ele está no mesmo lugar que ele. Para o 14 é 1. Para o 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a distância do 20 para o 13 é 7. Perceberam que o 13 está a 7 de distância do 20 e está a 7 de distância do 6? Então ele está na metade do caminho entre o 6 e o 20. E é exatamente o que o enunciado perguntou. Ela falou que a formiga parou para descansar na metade do caminho. A metade do caminho entre o 6 e o 20 é o 13. Todas as medidas estão em centímetros, então 13 centímetros. Tá? Agora, qual é o jeito mais rápido de fazer essa questão? Eu fiz desse jeito para vocês enxergarem o raciocínio, enxergarem a ideia de como resolver esse exercício, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o jeito mais rápido de fazer, tá? Como uma pessoa faria mais rápido? Ó, ela sabe que a formiga caminhou do 6 até o 20. A primeira pergunta é: qual é a distância entre o 6 e o 20? É 20 menos 6, que dá 14. Aí a segunda pergunta é: qual é a metade dessa distância? Porque a formiga parou na metade. 14 dividido por 2 é 7. Aí a segunda pergunta é: beleza, eu sei que metade da distância é 7. Só que a formiga começou a caminhar no 6. Então, que número está a 7 de distância do 6? 6 mais 7, que é 13. Ou outra forma de fazer, esse número tem que estar à mesma distância do 6 e do 20. Qual número está a 7 de distância do 20, mas é antes do 20? 20 menos 7. 20 menos 7 é 13. Agora eu vou propor para vocês um exercício parecido e eu quero que vocês me respondam nos comentários, tá? E se a formiguinha tivesse caminhado... Olha só, a formiga tivesse caminhado do 10 até o 100 e tivesse parado na metade do caminho. Em que ponto da régua ela teria parado? Esse é o primeiro exercício, ela caminhou metade do caminho. Eu queria que vocês respondessem nos comentários. E agora um outro exercício. Ela caminhou do 10 até o 100. Só que ao invés de descansar na metade, ela descansou em 1/3 do caminho. Vocês saberiam me dizer quanto que essa formiguinha... em que ponto da régua essa formiga descansou? Pausem o vídeo, tentem responder. Eu vou dar a resposta aqui. Escreve nos comentários a resposta e depois se você acertou. Beleza, vamos lá. Eu vou fazer esse exercício primeiro. Eu vou fazer uma reguinha aqui que vai do 10 até o 100. Primeira pergunta: qual é a distância do 10 até o 100? É 100 menos 10, que é 90.
Então, essa distância aqui, ó, vale 90, porque ela é a distância do 10 até o 100. É 100 menos 10, é 90. Segunda pergunta, qual é a metade dessa distância? A gente quer metade da distância. Metade da distância é 90 dividido por 2. É 45. Então, metade da distância é 45. E a gente vai andar 45 a partir do ponto inicial. Então, qual é o ponto que fica na metade do percurso? É 10 mais 45 ou 100 menos 45, porque a gente vai pegar do 100 e subtrair, diminuir, remover, tirar 45, ou a gente vai partir do 10 e somar, adicionar, juntar, colocar a mais 45, certo? Eu estou colocando as cores aqui para quem consegue enxergar as cores conseguir entender melhor a ideia do que eu estou propondo. E tem que dar o mesmo valor, isso é uma maneira de conferir. 10 mais 45 é 55. E 100 menos 45 eu vou montar aqui para fazer. Tem vídeo no meu canal ensinando subtração e adição. Procurem se vocês têm dificuldades. 100 menos 45. O 100 é sempre difícil de subtrair, porque ele tem muitos zeros, tem que emprestar. Esse 1 vai emprestar para cá, vai ficar 10. Esse 10 vai ficar 9 e vai emprestar 1 para cá. 10 menos 5 é 5. 9 menos 4 é 5. Então, 100 menos 45 é 55. Perceberam que andar do 100 até o 45 dá 55 de distância. Opa, desculpa. O ponto do meio é 55. Esse ponto aqui é 55. Percebam que andar do 100 até o 55 dá 45 de distância e do 10 até o 55 dá 45 de distância. Tá? Não confundam a distância dos pontos com os pontos em si. Certo? A distância entre dois pontos é você pegar e subtrair, diminuir um ponto do outro. A distância do 55 para o 10 é 55 menos 10, que é 45. E a distância do 100 para o 55 é 100 menos 55, que é 45. Por isso que o 55 é metade. E a distância do 100 para o 10 é 100 menos 10, que é 90. Tá? Não confunda a distância com o próprio ponto. Beleza, eu vou deixar aqui em cima para vocês verem essa salada aqui, mas eu acho que dá para entender. Eu vou fazer agora o segundo exercício. Lembrem de pausar, tentar responder, contar para mim nos comentários e aí depois despausa e tenta resolver. E ver a resolução. Vamos lá. Agora nossa régua vai de 10 até 100. É a mesma régua. Qual é a distância que tem, ou seja, qual é a distância entre 100 e 10? É 100 menos 10, que é 90. Mesma lógica daqui de cima, tá? Só que agora a formiga parou em 1/3 do caminho, ou seja, a gente vai ter que dividir esse caminho em 3 partes iguais. E a formiga vai parar nessa primeira parte do caminho dividido em 3, não é? Essa é a nossa estratégia. É sempre legal desenhar para vocês enxergarem. Quanto que é 1/3 da distância? Ué, ela percorreu 90 de distância. Então, 90 dividido por 3. 90 é 9 vezes 10. E 9 é 3 vezes 3. Então, isso dá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 10. Gente, não tenham medo de fazer as coisas passo a passo. Isso faz com que vocês entendam a lógica e é isso que vai fazer vocês aprenderem de verdade sem decorar, tá? Não precisa ter medo, pode ter calma. Ó, veja o que eu estou fazendo bem passo a passo. 3 vezes 10 é 30. Com o tempo vocês vão acelerando naturalmente, tá? É com a prática. Não precisa se afobar. Faz passo a passo que vai dar certo. No tempo certo você vai estar veloz, ágil, rápido o suficiente para conseguir fazer os exercícios da sua prova. Tá, vamos lá. Então, a gente sabe que ela percorreu 90.
ela andou 90 e ela parou em 1/3. Quanto é 1/3 de 90? É 30. Então, prestem atenção numa coisa. A distância que ela percorreu até pausar é 30. Qual ponto, vou colocar outra caneta aqui com outra cor. Qual é o ponto da régua no qual ela descansou? Esse ponto da régua no qual ela descansou tem que ser 10, que é onde ela começou, mais 30, que foi a distância que ela percorreu, tá? Então, o que é importante entender aqui? Entender o que é um ponto e o que é uma distância, tá? O ponto onde ela parou é o ponto inicial mais a distância que ela percorreu. Ela começou no ponto 10 e percorreu a distância de 30 para parar no ponto 10 mais 30, 40. Então, se ela parou em 1/3 do caminho, ela parou em 40. E se eu falasse para você que ela percorreu 2/3 do caminho e descansou? A gente teria que fazer que conta? Se ela parou em 2/3, ela parou, a gente vai dividir o caminho em 3 e vai pegar essa parte. A gente pode fazer o seguinte: qual é essa distância que ela percorreu até aqui? Tem que ser 90 vezes 2/3, ou 90 dividido por 3, que é 1/3, e aí você quer 2/3. Então, é 1/3, 90 dividido por 3, vezes 2. Eu vou pegar 2/3 da distância. Novamente, dá para fazer passo a passo. 90 é 9 vezes 10. 9 é 3 vezes 3. Então, a gente tem 3 vezes 3 vezes 10. Isso é 90. Vezes 2 dividido por 3. Aí, a gente pode simplificar. Ó, 3 com 3. E aí, 3 vezes 10 é 30. 30 vezes 2 é 60. A distância que ela percorreu até o ponto, prestem atenção. A distância que ela percorreu até esse ponto é 60. Pergunta: qual ponto é esse? Ela estava no ponto 10, ela percorreu 60 de distância. Então, ela parou em que ponto? No ponto 60 mais 10, que é 70. Se ela percorreu 2/3, ela parou no 70. Tá? Vamos dar mais uma dificultada no exercício, mas não tanto. Olha só, preste atenção. Se ela percorrer, ó, ela começou no 10 e ela foi até o 100. E aí a gente tinha pegado a distância e dividido em 3 partes, né? Porque ela tinha percorrido 1/3, depois 2/3, né? Vamos ver aqui, ó. A gente pegou a distância e dividiu em 3 partes iguais. Essas partes estão iguais, hein? Não vem falar que meu desenho é ruim. Tá maravilhoso. São 3 partes iguais aqui, tá? Então, olha só. A gente pode fazer outra pergunta. Vamos falar assim: a nossa formiguinha, ela caminhou e parou para descansar em 1/3 do percurso, em 1/3 da distância, em 1/3 do caminho, tá? Eu dou vários sinônimos, várias palavras semelhantes, parecidas, com o mesmo significado, com a mesma ideia, para vocês conseguirem absorver essa informação também, tá? Então, aqui a gente tem que nossa formiguinha caminhou nesse exercício. Eu vou voltar praticamente para esse exercício anterior. Ela caminhou até 1/3. A minha pergunta para vocês é, se vocês quiserem pausar para responder também, ela caminhou 1/3 da distância a partir do 10. Quanto que sobrou da distância para ela percorrer daqui até aqui? A distância inteira é 1 da distância, né? E ela percorreu 1/3, então a gente tem que tirar 1/3.
1, a gente pode escrever o seguinte. Quanto é 1 dividido por 1? É 1. Então, eu vou escrever o número 1 de uma maneira que vai me ajudar sem modificar ele. 1 é igual a 1 sobre 1. Tá vendo que aqui embaixo tem um 3 nesse 1/3? Eu quero deixar tudo com 3 embaixo para eu poder fazer as contas. Como eu posso fazer surgir um 3 aqui? Ué, esse número é 1. 3 dividido por 3 também não dá 1? Então, eu não mudei esse número, ele continua sendo 1. Só que a diferença é que agora ele tem um 3 aqui embaixo e eu posso juntar isso aqui tudo. Porque tem 3 embaixo. Entenderam? E 3 menos 1 é igual a 2. 3 menos 1 é igual a 2. Então, se ela percorreu 1/3 da distância, sobrou para ela percorrer 2/3 da distância. Né? 2/3 da distância. Faz sentido, né? Se você dividiu a distância em 3 partes iguais, olha aqui em amarelo, a gente tinha dividido em 3 partes iguais, e você percorreu uma parte, quantas partes sobraram? Sobraram 2. 2 partes em quantas? Em 3. Você dividiu em 3. Tadã! E aí você fez uma conta ali meio difícil e chegou na mesma resposta. A matemática tem várias maneiras de visualizar. Às vezes, para você vai ser mais fácil ver de um jeito ou de outro, tá? Mas é importante, o legal é você tentar ver de várias maneiras. Isso vai estimular, vai ajudar você a entender melhor o que você está fazendo, a ter mais controle, domínio do que você está fazendo. Bom, vamos continuar aqui. Aí a minha pergunta é: qual é essa distância que ficou para ela percorrer depois do descanso? A gente sabe o seguinte, uma das maneiras de resolver o exercício. A gente sabe que entre o 100 e o 10, a distância é 90. E a gente sabe, novamente, que se ela percorreu 1/3, sobraram 2/3 para ela percorrer. Então, sobraram 2/3 de que distância? De 90. E a gente sabe que 90 é 3 vezes 3, que é 9, vezes 10. 9 vezes 10 é 90. Então, 9 vezes 10, 3 vezes 3, vezes 2/3. Aí a gente faz a simplificação aqui, ó. Esse 3 com esse. 3 vezes 10 vezes 2 é 60. Então, a distância que sobrou aqui, ó, que faltou para ela percorrer, que é 2/3 da distância total, é 60. Se perguntassem isso para vocês, essa seria a resposta. Agora eu vou deixar outros 2 exercícios para vocês que trabalham com a mesma ideia, mas de uma forma diferente. Se vocês conseguiram pegar bem a ideia, vocês vão conseguir responder o exercício, tá? É o seguinte, eu vou inverter as coisas. Eu dei primeiro para vocês as distâncias, os pontos inicial e final, né? Eu falei, começou no 10, terminou no 100, e eu perguntei, e eu falei que ela descansou em um lugar, eu perguntei onde é. Agora eu vou fazer o seguinte, a formiguinha começou no ponto 10, e ela percorreu 70 metros. E ela parou para descansar em 1/3 do caminho. Não, vai ficar muito difícil. Vamos colocar 60 metros. Ó, recapitulando. A formiga começou a caminhar no 10 da régua. E ela caminhou 60 no total. Ela parou para descansar em 1/3 do caminho. Em qual lugar da régua a formiguinha parou? E se ela parar para descansar em 1/4 do caminho? Em 1/4 do caminho. Em que ponto ela vai parar? E se ela parar para descansar em 1/5 do caminho? Em que ponto ela vai parar? Bom, respondam aí para mim nos comentários. Quero saber se vocês vão acertar, hein? Vamos para a próxima.